Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula da nossa EBD, falando hoje sobre o capítulo 11 de 2 Samuel. A professora Marisley nos trouxe o capítulo 10 na semana passada e nós podemos aprender um pouco mais sobre Davi e também sobre a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Vamos analisar um pouco, voltar um pouco no tempo e analisar desde o capítulo de 1 Samuel, desde o capítulo 1 de 1 Samuel. O que nós temos visto é a postura de um homem temente a Deus. Nós vimos primeiro Davi como pastor de ovelhas e ali temente a Deus, servindo a Deus. Nós vimos depois a postura de Davi como um soldado, também um homem temente a Deus. Depois como um general, o comandante das tropas do seu rei, temente a Deus, honrando ao seu rei, ao seu senhor ali. E agora nós vemos a postura de Davi como rei. É como se ele tivesse aprendido com vários erros de Saul. E nós vemos os primeiros anos desse reinado de Davi sendo muito prósperos. Davi é um homem que leva a sua nação, o povo de Israel, a adoração a esse Deus. Leva esse povo de novo ao temor do Senhor. E por isso Deus o está abençoando ali com vitórias, com a tranquilidade, mesmo em meio a guerras vizinhas ali, circunvizinhas, ameaças de invasões. O exército de Davi tem crescido e Deus sempre está dando a vitória a Davi. Davi é justo com seus homens, é justo com a nação, e nós vemos agora as outras nações olhando para Israel de uma maneira diferente, vendo em Israel uma grande nação. Por que eu voltei um pouco no tempo e estou comentando sobre isso? O capítulo 11 de 2 Samuel, ele é uma chave, é talvez um dos capítulos mais importantes na história do reinado, da história de Israel, mas eu tenho certeza que o mais importante na história do reinado de Davi. As coisas aqui elas começam a mudar um pouco. Algumas atitudes que Davi toma começam a mudar o rumo desse reinado brilhante. O capítulo 11 começa para a gente falando, em algumas versões, trata que na primavera, no capítulo 1 ele traz a primeira palavra na primavera, na minha Bíblia diz decorrido um ano. Esse primavera estava relacionado sempre ao período em que os reis saíam para a guerra. No nosso caso aqui, é decorrido um ano a partir dos eventos anteriores do capítulo 10. Ou seja, é como se Israel tivesse tido um ano de paz, as coisas estavam tranquilas. Davi, então, Davi precisa, na verdade, enviar os seus soldados, né? E os envia a Rabá, uma cidade próxima ali, que era a terra dos Amonitas, se eu não me engano, isso. Por que esses reis desciam para a guerra nesse período de primavera? As chuvas da estação anterior já tinham cessado ou estavam bem amenas, né? Então as estradas ali por onde eles passavam com seus carros de guerra, com seus cavalos, já estavam ali em condições de ser utilizadas, e a próxima colheita ainda estava um pouco longe, então você não precisaria deslocar toda a sua força para a colheita. Era um momento em que os homens ali disponíveis do exército, né, não precisavam estar ali com suas famílias nas colheitas, eles estavam realmente disponíveis para serem usados nas batalhas. Era um período muito comum de guerras ali durante a primavera por conta dessa situação climática, digamos assim. Então Davi, durante esse período, envia os seus homens ali a Rabá, que era a capital da antiga Amon, né, terra dos Amonitas, para guerrear ali contra eles. Lembrando que no capítulo 10 houve todo aquele problema onde Davi envia mensageiros àquelas terras para
consolar devido à morte e à perda do rei. E aí o filho do rei, que era o novo rei agora, o herdeiro do trono, apoiado pelos seus maus conselheiros, entende aquilo como uma ameaça e aí guerreia, entra em guerra contra Davi, e essa guerra continua. Como Davi, o exército de Davi era muito forte, era numeroso e era vitorioso porque Deus estava sempre ao seu lado, esse exército estava ali na linha de frente, Davi não sentiu necessidade de ir para a batalha. Lembrando, se a gente ler o primeiro versículo desse capítulo 11, é bem claro, diz assim, que decorrido de um ano, ou na primavera, era o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Os reis costumavam sair para a guerra. Os reis lideravam seus exércitos. Os reis estavam à frente do campo de batalha. Porém, Davi decide ficar em casa. Para ele a batalha está ganha, é uma questão de tempo para aquela cidade ser tomada e ser subjugada e ter que ficar ali sobre o jugo de Israel, pagando impostos a Israel. Israel estava bem financeiramente, as coisas estavam controladas. Davi não sentiu necessidade de ir para a batalha. Pelo contrário, ele ficou no seu palácio. Durante a tarde, algo assim, ele sai para caminhar no terraço, como se fosse ali o telhado, a laje. Ele sai para caminhar ali e olhando de cima ele vê uma bela mulher se banhando. E ele então chama um dos seus mensageiros, dos seus auxiliares ali do palácio e pergunta quem é aquela mulher. Respondem para ele que é Batseba, mulher de Urias. Ele então manda chamá-la e se deita com ela. Davi, até então, era um homem que em todas as suas atitudes estava consultando a Deus. De repente ele se vê tomado pelo desejo, tomado ali por suas vontades, por sua libido, pelo que seja, se sente atraído por uma mulher. Davi já era casado, tinha várias esposas, já tinha filhos ali, já tinha seu reino estabelecido, mas ele vê aquela mulher e ele sente desejo, sente uma atração por ela. E quando ele pergunta quem é essa mulher, dizem para ele que é a mulher de Urias. Urias era um dos seus soldados ali, alguém de uma certa patente dentro do seu exército, mas alguém muito honrado, alguém que tinha um compromisso muito sério com Israel e principalmente com o seu rei. Alguém que estava onde era para o rei estar, no campo de batalha, à frente do exército. Davi não se importa com isso. Davi não percebe o alcance das consequências do seu pecado. Você já parou para pensar que o seu pecado pode não trazer consequências só para você? Davi era o rei de Israel, alguém poderoso, tinha meios para encobrir qualquer coisa, se sentia no direito, no poder de tomar, de ter. Ele não pensou nas consequências do seu pecado. O nosso pecado, quando Deus fala lá atrás que o pecado traz a morte, isso é verdade. O seu pecado pode não trazer a morte instantânea para você, mas ele pode causar a morte de outra pessoa. Ele pode trazer a morte para perto de você. Ou ele pode te fazer responsável pela morte do outro. É isso que o pecado faz. O alcance do pecado não tem como ser medido antes da sua execução, digamos assim. Antes do pecado acontecer, você não consegue mensurar suas consequências. O raio de ação dessa atitude. Davi então se deita com Batseba. Ela volta para sua casa. E a Bíblia traz alguns detalhes interessantes. A Bíblia ela é um livro impressionante porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, alguém honrado, justo,
temente a Deus, fiel. Deus podia ter deixado passar, né? Por que não? Não. Deus não deixa passar nada. Deus nunca deixa passar nada. E Ele é muito explícito na sua palavra. A sua palavra aqui, Ele é fiel. Isso é mais um dos atributos por que nós cremos na Bíblia. Porque ela não procura esconder os erros de ninguém. Nem mesmo de alguém segundo o coração de Deus. A Bíblia nos conta que Batseba estava se banhando após passar o seu período ali de purificação, né, das suas imundícias, ou em outras palavras, a partir do período menstrual, do fim do período menstrual, segundo a lei lá deixada por Moisés, quando começou a se instituir o povo judeu, ela estava se banhando após passar esse período de menstruação natural da mulher. Então, logo, mesmo que o seu marido tivesse saído para a guerra há pouco tempo, ou há cerca de um mês ou algo assim, ela não poderia estar grávida de seu marido. A Bíblia é bem clara nisso. Ela volta para sua casa, após ter tido relações com o rei, e depois, pouco tempo depois, ela manda uma mensagem ao rei Davi dizendo estar grávida dele. Nós vemos aqui uma questão muito forte. A Bíblia nos diz lá em Levítico 20:10 que se houver adultério, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. É como se Batseba tivesse lançado sorte e falado assim: olha, rei, nós dois adulteramos, logo nós dois estamos condenados à morte. O que você vai fazer? Você está nessa junto comigo. Então Davi pensa e fala assim: eu vou encobrir esse pecado, eu vou resolver isso. Foi só um desejo, foi só um deslize, eu vou resolver isso. Manda o mensageiro a Joabe, que está lá no campo de batalha, e manda trazer Urias. Urias vem até o rei, então Davi começa a enrolá-lo, pergunta-lhe como estão as coisas no campo de batalha, como estão os soldados. Ele dá ali seu relatório e Davi o despede com um presente e o manda para casa. Vá se deitar com sua mulher, vai lavar os pés, que é um costume da época. Lave seus pés, logo deite-se com sua mulher. Porém, pouco tempo depois chega a mensagem para Davi que Urias está deitado ali à porta do palácio, onde ficavam os guardas do palácio. Então Davi o manda chamar no dia seguinte e diz: por que você não foi para sua casa? E Urias é bem categórico. Eu acho que isso foi um tapa na cara de Davi. Urias respondendo a Davi diz: a arca do Senhor está no campo de batalha. Joabe com os soldados estão dormindo ao ar livre. Porque eu seria digno de voltar para casa e deitar com a minha mulher? Não. Eu jurei pelo meu sangue, eu jurei pelo seu nome que eu seria fiel a ti. Então não é justo. Se você mandou me chamar, ótimo. Eu sou um oficial, eu vou dormir aqui no palácio. Eu vou dormir aqui aos pés do palácio, na porta do palácio onde dormem os guardas. Eu não vou para minha casa.